Olá, InspiraCast, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso segundo episódio e hoje nós estamos com um convidado super especial para nós. E antes de apresentarmos o nosso super convidado, quero aqui agradecer e falar um pouquinho mais sobre os nossos patrocinadores. Hoje eu quero falar aqui da ABC da Construção, a maior especialista em acabamentos. Hoje a ABC da Construção conta com mais de 500 lojas pelo país e é a maior, sem sombra de dúvida, especialista em acabamentos, contendo as principais marcas do mercado. E temos lojas em Patos de Minas e São Gotardo aqui na região para atender você, cliente, com os melhores produtos em acabamentos. Também quero falar aqui da Inovare Construtora. Você que vai construir, você que quer reformar e quer uma empresa especialista em administração na sua obra, é a Inovare Construtora. Ela vai trazer para você tecnologia, inovação com propósito dentro da sua obra, para você sair com a obra sem problemas. Quero também agradecer aqui a Supera Seguros. Pessoal, a Supera Seguros, eu vou ter ler porque essa aqui merece eu ler. É diferenciado, gente. A Supera é uma empresa especializada, né, em seguros de agrícola e empresarial. Pessoal, a Supera, ela trata o seu seguro não como um gasto, mas sim como um investimento, um planejamento. O pessoal do Supera, eles vão estar, né, disponíveis, né, para fazer o orçamento dos seguros, tanto eh, seguros de odontológico, de saúde e também empresarial. Então, você empresário que ainda não tem um seguro empresarial, médico para sua equipe, também odontológico, a Supera é a parceira que vai trazer a solução para você e sua empresa. Nós vamos deixar o link aqui de todos os nossos patrocinadores no vídeo para que vocês entrem e conheçam um pouco mais. Vai ter também no vídeo um QR Code que vocês poderão já, pelo celular de vocês, durante o podcast, já escanear e entrar e conhecer um pouco mais sobre os patrocinadores. E voltando aqui, eu quero apresentar a vocês o nosso convidado de hoje, um convidado muito especial para nós, né? E sim, ele é o nosso líder espiritual, ele é o nosso convidado amado, né? A gente tem uma honra muito grande dele ser o primeiro convidado, né? Estar aqui na mesa com a gente nesse início do nosso sonho. O propósito do podcast é trazer, né, para vocês inspirações e ninguém melhor do que trazer inspirações como o nosso pastor Lélio. Pastor, muito bem-vindo. É um prazer enorme para mim, para Lohana, estarmos com o senhor aqui. Meu filho, que Deus te abençoe. Estou muito orgulhoso de você. Eu conheci você há muitos anos e nos aproximamos de um tempo para cá. E a cada dia que eu me aproximo de você, eu me orgulho da sua visão ousada, altruísta, empreendedora. E através da sua vida eu tive o prazer de conhecer a Lohana, essa moça maravilhosa, Obrigada. né, com um coração magnífico. Então estou muito honrado por estar com vocês aqui nesse novo projeto. E assim como tudo que vocês dois fazem dá certo, esse projeto aqui já é algo aprovado, com certeza vocês vão alcançar muitas pessoas e muitos empresários, muitos amigos vão sentar nessa mesa Sim. e ter esse bate-papo muito legal com vocês. Então, estou em casa, muito obrigado pelo convite, espero corresponder a todos e um abraço para todos que nos assistem agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós que nos sentimos honrados, pastor Hélio, obrigado por ter aceito, né, o nosso convite. E pastor, a gente quer começar aqui conhecendo um pouco o Lélio Alexandre, até o chamado. Então vamos lá. Você quer que eu te conto desde quando eu lembro que eu era um ser humano ou de uma certa idade para frente? Mas vamos lá. O Lélio nasceu numa família muito simples, né? Meus pais muito simples. Eu sou pertencente a uma família de 9 filhos. A minha irmã mais velha, primogênita, eu não a conheci. Ela faleceu, se não me engano, com 16 dias de vida. E depois nós criamos 8. Desses 8, eu perdi o meu irmão mais velho na pandemia. Ele faleceu com 63 anos. Nós somos 7. E desses 7, eu sou o penúltimo dos irmãos.
Família muito simples, meus pais muito trabalhadores. Meu pai faleceu em 2005. A minha mãe, para a glória de Deus, completa 89 anos agora, dia 27 de julho. Amém. E o Lélio foi aquele rapaz, né, uma criança que, infelizmente, eu fui vítima de uma depressão na minha infância, né? Infelizmente, aos meus 13 anos, uma depressão muito profunda. Essa depressão ela perdurou até os 18 anos, um tempo muito complicado, difícil, um medo de tudo, medo de perder os meus pais, medo de não dar certo na vida. E sempre muito amado, sempre fui muito amado pelos meus pais, pelos meus irmãos. E como todos, até o chamado pastoral, né, eu não sabia o que seria de mim, o que seria da minha vida. Tinha muitos projetos, muitos desejos, muitos sonhos, mas assim como a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor, né? Então, na minha fase depressiva foi um período muito difícil, Éder, muito complicado. Quem me socorreu, a parte de Deus, na época, foi um antigo médico aqui de Patos de Minas, doutor Benedito Loureiro, a quem eu devo muita obrigação, está na eternidade. E depois prossegui minha vida, né? Fui prosseguindo a minha vida, vencendo a depressão, Lohane, dia após dia, e me tornei livre desse mal, né? Me tornei liberto e sonhei em ser um empreendedor no ramo de farmácia, não deu certo. Sonhei em ser um empreendedor no ramo de seguros de vida, não deu certo. Fui funcionário do Banco Bradesco, onde eu fui muito bem-sucedido na área de seguro de vida e previdência. Gerenciei um posto de combustível aqui em Patos de Minas, também dei muito certo. E a minha vida, ela tinha uma tendência muito grande de ir para o lado profissional, de empreender, de ser um empresário. Porém, o Senhor tinha outros planos. Antes de me tornar um pastor, na minha infância ainda, eu fui criado, né, dentro da igreja católica, um bom católico, praticante. O meu sonho maior era de ser um padre. Eu tinha esse sonho. Eu não fui assim um católico de ir somente a uma missa. Eu fui um católico de praticar, de conhecer, de servir a igreja, onde eu aprendi muito. Mas esse sonho não era o sonho de Deus, era o meu sonho. Ou seja, Éder, todos os sonhos que eu tive, todos, profissional, espiritual, para ser um sacerdote da Igreja Católica, nenhum deles perduraram. E um dia eu estava indo para Unai, Minas Gerais, já estava namorando com a minha esposa, né? Estela Mares, quero mandar um beijo para você, Nossa, né? pastora querida, Essa mulher linda do amada. meu coração. E a Estela sempre muito caladinha e eu sempre muito falante. E eu fiz uma prova com Deus. Senhor, eu vou chegar em Unai, se a Estela estiver silenciada, calada, é a prova de que eu serei um padre. Eu já fiz a prova dentro do que eu sabia que ia ser, né? Cheguei lá e pela primeira vez a Estela estava sorridente, falando, brincando, e meus planos foram por água abaixo. E ali eu abri mão de tudo isso, desse desejo de ser um padre, que eu já estava com planos de ir para o seminário e de abandonar tudo. E Deus foi trilhando os caminhos, depois veio a minha conversão, ainda trabalhando, até chegar onde eu cheguei, o pastor Lélio. É uma novela a minha vida, Éder, né? Mas eu creio que ficou claro aí essa pergunta. Muito, muito claro, né, amor? Ficou. E pastor Lely, como que foi esse chamado, né, ministério mesmo? Como que o senhor sentiu no seu coração que era isso mesmo que o senhor queria? Como que foi, assim, como que o senhor encarou isso? Na verdade, a única coisa que eu não queria é ser crente, e muito menos um pastor. Só que, assim como eu disse sobre os planos de Deus, né, Deus é que sabe da eternidade. E como eu vim de um berço muito bem criado no catolicismo, então, naquele tempo, eu tenho 49 anos, faço 50 anos agora, naquele tempo tinha muito bullying sobre o crente, inclusive eu era um desses. Então eu não tinha essa pretensão. Mas por quê? Como que foi esse chamado? Chegou um momento que a igreja, ela já não saciava a sede que eu tinha de Deus. Então eu migrei para a renovação carismática, né? Fui muito bem acolhido também, mas chegou um ponto que ela não também saciava.
E numa bela noite eu tive um sonho que eu ia a uma igreja. E aquele sonho, assim que eu acordei, eu liguei para um amigo e disse: eu quero ir com você na igreja. Foi um susto para ele, porque eu sempre fui um bom católico. Ir a uma igreja evangélica naquele tempo era uma loucura. E assim eu fui. E naquele culto, o pastor estava pregando o cego de Jericó. Eu lembro direitinho. E ele fez o apelo. Quem queria aceitar Jesus. Eu levantei minha mão, fui à frente, aceitei minha vida, entreguei minha vida a Jesus Cristo. E eu saí daquela igreja já, fui embora, rompendo com todas as práticas espirituais que eu tinha até aquele dia. Ali começou uma conversão. E dentro dessa conversão, eu sempre fui muito dedicado, sempre fui um homem apaixonado por Deus. Eu comecei, então, a estudar a Bíblia, né? Estudar a Bíblia, aceitei a Jesus em 2003, no mês de março. Em julho de 2003, estava eu e a minha esposa batizando nas águas. E eu comecei uma caminhada muito intensa. Sempre frequentei a igreja, 3 dias por semana, 4 dias por semana. Sempre fui fazendo amizade com pastores. E esses pastores foram me colocando para trabalhar na igreja e vendo em mim o que eu não via. Então, ali eu já estava convertido, eles vendo em mim o que eu não via. O que que eu não via? Que um dia eu seria um pastor. Mas é um processo, Lohane, respondendo você, é um processo que ele vem do céu. E o Espírito Santo, ele vai te conduzindo da maneira dele, sem forçar. Ele vai te conduzindo da maneira dele, sem ser entrão na sua vida. A Bíblia diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. E eu ouvi essa voz. Então, fui dedicando à igreja evangélica, me tornei um diácono, depois fui um evangelista, e no ano de 2009, fevereiro de 2009, eu já dirigi uma congregação da Assembleia de Deus como evangelista. Eu fui consagrado a pastor. Então, esse ano completou 17 anos, uma vida de consagração. Então, a resposta para a pergunta, como que isso aconteceu? Foi algo de Deus, e eu entendi o processo e fui caminhando um dia após o outro para chegar onde eu cheguei hoje, 17 anos no ministério pastoral. E a pastora Estela sempre te acompanhando. No começo, como que foi, assim, a reação A dela? Estela, quando nós saímos, porque eu converti primeiro, então nós saímos para uma viagem. A Estela também sempre foi uma boa mulher católica. Então, enquanto eu fazia uma oração, ela ia rezar no terço, dentro do carro, né? E eu respeitei, sempre respeito, nunca vou falar mal de nenhuma igreja, nenhuma denominação de fé de ninguém. Uhum. Eu acho que a fé e o respeito andam junto. Então, dirigindo o carro, a Estela rezando o terço. Enquanto ela não rezava o terço todo, ela não conversava nada comigo. Ok. Eu indo para a igreja, então nós tínhamos uma combina. Eu falei assim: olha, eu vou para o culto, te deixo na missa e nós encontramos a minha mãe e jantaremos e voltaremos aos domingos. Isso foi o primeiro domingo. Segundo domingo eu falei com ela: eu vou para o culto, te deixo na missa, que era no bairro do Cristo, e nós encontramos a minha mãe, janta e voltaremos. No terceiro domingo, eu falei com ela de novo: eu vou para o culto, te deixo na missa e nós encontraremos a minha mãe. Falou assim: hoje eu vou com você para o culto. Você está muito alegrinho. Eu vou ver Tá se muito avivado. você está muito avivado, muito alegre. Eu vou alegrinho, que ela falou. Eu vou ver se realmente você está indo para a igreja. Eu frequentava uma igreja que era no fundo da casa do meu pastor, então ele morava num duplex, e era a garagem do carro. Então ali era a igreja, pequena. Naquele domingo eu entrei mudo e saí calado. Era o terceiro culto que eu ia. Não perguntei a Estela o que que ela achou, não perguntei se ela gostou, se ela não gostou. Fomos para minha mãe e jantamos. Na semana seguinte, eu vou te deixar na missa e vou para o culto. Não, eu vou com você para o culto hoje de novo. Então, a Estela teve uma conversão genuína, tranquila, e ela entregou a vida dela para Jesus na Adonep, que é uma associação de homens de negócio do Evangelho Pleno, onde acontecem jantares entre empresários, né, e líderes espirituais, onde tem um povo testemunhando, testemunhos maravilhosos, e lá eles fizeram um apelo. Quem gostaria de aceitar Jesus, e a Estela ali no jantar da Adonep, que acontecia no Center Patos Hotel, ela entregou a vida para Jesus, e nós convertemos, ela converteu depois, e batizamos juntinhos,
e começamos uma carreira. Onde eu estava, ela também estava. Onde eu estava, ela estava. A Estela é formada em Química, professora, lecionava pelo estado de Minas Gerais. Ela abriu mão, da profissão para caminhar ao meu lado. Ela formou em Psicologia, agora já como cristã. Abriu mão também, atendia, tinha consultório. Abriu mão para caminhar. Então, a minha vida e dela é uma vida totalmente de devoção e de entrega em prol do reino de Deus. E é aquilo ali que você viu, sempre fiel, caminhando do lado, passando pelas lutas, passando pelas dificuldades. Eu um pouco mais adiantado, ela na retaguarda. Eu digo que eu e ela, nós funcionamos como que um relógio, né? Os minutos, os segundos, os ponteiros funcionando, eu tomando conta de algo da igreja por um lado, ela tomando algo burocraticamente pelo outro. E para a glória de Deus, nós estamos aí há 23 anos convertidos, nunca desviamos e sempre, sempre, sempre doamos a nossa vida pelos pastores que tivemos e pelo Senhor que nós temos, que é Jesus. Não, vocês 2 para nós, né, meu bem, são uma inspiração, são Sim. uma referência, né, não só de líderes espirituais, mas como pessoas mesmo. Nós admiramos muito o senhor, Amém. pastor Estela. E aí chega num ponto também, né, pastor, que eu e a Lohana estávamos conversando sobre algo que a gente vê ser muito pregado lá na igreja, né? Que é sobre ter o relacionamento com Deus, Exato. né? E aí, muita gente não assimila muito bem sobre esse relacionamento com Deus. E a gente sabe que ter um relacionamento com Deus é algo muito complexo e algo extremamente difícil para nós, seres humanos. Só que, como é um relacionamento, é convívio, é aprendizado e é fazer aquilo que tem que ser feito. Então, como que o senhor explica para nós em relação a esse relacionamento que o senhor tem com Deus? O que que o senhor poderia falar a alguém que não tem relacionamento com Deus, fala: "Não, eu quero começar a ter um relacionamento com Deus"? Olha, a Bíblia diz assim, Jesus, ele disse em João capítulo 15, eu vou pegar essa Bíblia novinha do Éder aqui, Foi um uma Foi um Bíblia presente maravilhosa, um especial. presente que eu presente. dei para ele, tem aqui uma dedicatória, vamos quebrar o gelo desse InspiraCast aqui, ó. Ó, Dedicatória tem a que eu chorei, dedicatória viu? assinada, viu? Dia 2/10/2025, Uhum. né, Dédios? Então aqui, olha, eu vou te falar sobre relacionamento em João, capítulo 15, versículo 5. Ó, tá até grafado já. João 15:5 fala assim, ó: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus, ele foi muito direto, claro e objetivo em tudo que ele faz. E aqui quando ele fala eu sou a videira produz a uva, que da uva faz-se o vinho, que simboliza alegria. Então ele está dizendo, eu sou a alegria verdadeira, e vós sois os galhos, né? Quem estiver em mim e eu nele, conexão, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então aqui nós podemos pegar esse texto e falar sobre relacionamento com Deus. Exemplo, quando você conheceu a Lohane, viu ela a primeira vez, você não sabia nada sobre ela. Você teve que conviver com ela, você teve que gastar tempo com ela, e nesse gastar tempo e conviver, você tinha duas opções: confiar ou não. Você Uhum. confiou. Você tinha mais um processo de entregar seu coração, e hoje você está aí há alguns anos casado porque você relacionou. Então você foi conhecendo, você foi se entregando, chegou o casamento, chegou a sua vida com ela e hoje é a sua esposa. Você sabe do que ela gosta, do que ela não gosta, o que ela quer fazer, o que ela não quer. Isso é relacionamento. Então é impossível eu ter um relacionamento com Deus sem tempo, sem renúncia, sem santificação, sem leitura da palavra, sem uma vida de oração, sem uma vida de jejum. Como que você conheceu a Lohane? Relacionando com ela. Como que eu vou conhecer Jesus? Relacionando com a palavra dele, com ele através da palavra. Então, esse relacionamento com Deus que a igreja prega tanto, porque é uma prática espiritual, eu tenho que relacionar com Deus porque ele é Deus? Não, porque ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Então, ele me conduz através da palavra. Então, por exemplo, como marido,
Você não pode fazer o que você quiser. Você tem uma pessoa que é sua esposa, que você presta conta, você não sai por aí como um solteiro, né? Você tem um compromisso com ela. Do meu jeito, é o meu relacionamento com Deus. Eu tenho um compromisso com a Bíblia. E o que isso vai me levar? Eu vou ter que ter a prática da minha leitura diária, das minhas orações diárias, dos meus jejuns, da minha santificação. O meu relacionamento com Deus, eu não posso ser só um leitor da Bíblia, eu tenho que ser um praticante. Aí Jesus, ele fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Como que eu vou aprender com Jesus? Convivendo com ele. E como que eu vou conviver? Orando, lendo a Bíblia, ouvindo louvores, cultuando a Deus, indo à igreja. Isso é relacionamento com Deus. É entrega. E a Bíblia diz, o próprio Senhor, no livro do profeta Isaías, ele fala assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, você entregou seu coração para a Lohane. A Lohane entregou o coração para você. O relacionamento é uma entrega. É se lançar. Você não tem sombra de dúvidas dela, ela não tem sombra de dúvidas de você, assim eu não posso ter sombra de dúvidas da palavra. A Bíblia diz que ele é fiel para cumprir. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, 12. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, esse relacionamento com Deus que a gente fala tanto. Aí você me fez uma pergunta. Como que uma pessoa pode entender? Primeiro, ele precisa entender que só existe um Senhor, que só existe um Pai, que só existe um Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E através dessa entrega, ele começa os primeiros passos. O que são os primeiros passos? Ele vai começar a aprender a orar, a ler a Bíblia. Tem gente que fala, eu leio e não entendo. Eu Sim. leio e me dá sono. Eu fico vagando. A Bíblia não é um livro de ser lido como se lê uma revista. Tem até alguns livros que é bem difícil, né, Difícil, profundo. é profundo. Antigamente, eu ia ler a Bíblia, eu estava lendo aqui, ó, a minha mente estava em outros compromissos. Quer uma coisa boa para leitura, para dormir? Lê a Bíblia. Então, se uma pessoa não tiver devoção, ela vai ter dificuldade de ter uma vida de relacionamento com Deus. Por quê? Eu estava em São Paulo essa semana passada, vários moradores em situação de rua. Aí a pessoa que estava comigo falou, pastor, que vida triste, né? Foi muito triste. Pastor, por que será que eles não mudam de vida? Eu falei assim, olha, todos têm oportunidade. Só que essa vida que eles levam para nós é uma vida sofrida, para eles não é, porque eles não têm compromisso com nada. Eles não têm compromisso de horário, de impostos, de trabalho, não têm que pagar nada. Então eles preferem essa vida. O relacionamento com Deus, muitos, Éder, não querem porque não querem ter compromisso. Então é muito mais fácil a pessoa querer viver no pecado, viver de qualquer maneira, Sem renúncia, sem né. renúncia. Inclusive, que nem a gente tá sempre fazendo jejum, tá sempre fazendo propósito. O que que o senhor pode falar disso? Porque tem gente que não entende. Fala: "Ah, mas por que isso? Por que vocês estão em jejum? Propósito por quê? Pra quê?". Como que o senhor poderia explicar isso para Tem gente quem que acha tem que o dúvida? jejum é algo para tipo assim, algo momentâneo de uma determinada época ou algo para pedir alguma coisa. Na verdade, hoje em dia, até a pessoa que tem uma vida fitness, ela faz um jejum, mas é um jejum intermitente, que é totalmente diferente de um jejum espiritual. Uhum. Por que nós jejuamos? Porque é bíblico. Se é bíblico, eu vou fazer. A Bíblia conta uma história de um pai desesperado que tinha um filho lunático. A Bíblia fala lunático, que em outras versões, epilético. Hum. E esse pai, ele chega aos discípulos de Jesus e fala assim: meu filho, ele é lunático, tem hora que ele cai no fogo, tem hora que ele cai na água. Socorre meu filho. Os discípulos tentaram e não teve êxito. Esse pai pega o filho e leva para Jesus e fala: mestre, eu levei o meu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam curar. Cura o meu filho. Jesus fala assim para eles, para os discípulos: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Trazei o menino.
Jesus expulsa os demônios daquele menino, que ele estava por uma força maligna. E a Bíblia diz que violentamente eles saíram e o menino ficou curado. E os discípulos chegaram atônitos e disseram assim: mestre, por que nós não conseguimos resolver esse problema? Jesus falou assim: essa casta de demônio não sai senão jejum e oração. Então, por que do jejum? Ele me aproxima de Deus, ele mata os meus desejos carnais, ele santifica minha mente, ele santifica minha alma. O jejum não muda Deus, o jejum muda a gente. Então, o jejum, ele inclui como relacionamento, ele é renúncia, ele é santificação, e ele te dá autoridade. A autoridade, que foi esse caso que eu disse aqui, para você lidar com causas espirituais. Então, eu me converti em 2003. Eu jejuo desde 2003. Eu tenho 23 anos de jejum. Tem 21 anos que eu jejuo pela vida da minha mãe todos os dias. Hoje eu estou de jejum por ela. Desde que eu perdi o meu pai, 19 de janeiro de 2005, eu comecei a jejuar pela minha mãe. A minha mãe tinha 67 anos. Ela vai completar 89? Isso. Tem 21 anos que eu jejuo pela vida da minha mãe. Todos os dias. Nunca quebrei um dia. E completa agora em outubro, 22 anos que eu leio a Bíblia todos os dias. Eu tenho um voto escrito com Deus de leitura. Por quê? Hoje eu vou ler a Bíblia. Não. A Bíblia, a nossa vida, ela precisa ser uma vida de prática e devoção. Então, o jejum, ele me santifica, me dá autoridade, me aproxima de Deus, molda o meu caráter e me faz valorizar as coisas que, às vezes, quando eu não estou jejuando, eu não quero. Nossa, eu não quero isso aqui, não. Quando você jejua, que você sente aquela fome, a fraqueza, igual hoje eu estou jejuando. Esse ano eu estou dia sim, dia não, o ano todo. Quando você toma um café, quando você come um pão com manteiga, quando você come qualquer coisa, você valoriza. Tem um valor muito maior, Tem um né? valor muito maior. Então, o jejum é uma prática espiritual que te dá autoridade, que te dá intimidade com Deus, mas ele não muda Deus, ele muda o éder. E o éder mudado, Romanos 12. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Jejum te dá experiência com Deus. E o que que o senhor teria de conselho para pessoa que quer fazer esse jejum, mas ela tem um certo bloqueio? Porque tem gente que vira e fala assim: ah, mas se eu não comer, eu fico estressado, aí eu vou ter Dor de problema no trabalho, eu cabeça. vou ter dor de cabeça, isso. Tem algum conselho que o senhor pode dar? Porque no início, tudo na vida a gente se acostuma, né? Uhum. Agora, no início talvez seja mais complexo para a pessoa, mas teria algum conselho que o senhor poderia? Tem. O primeiro conselho que eu dou para essa pessoa é entender a importância do jejum. Porque se ela não entender, não vale a pena. Por exemplo, eu fico sem café, me dá dor de cabeça. Mas qual que é o meu nível de fé? Se eu perder para um café, eu posso parar, né? Se eu ficar sem comer, me dá fraqueza. Eu tô fraco. Eu tô fraco. Dia que eu jejuo, a minha pressão já é muito baixa de natureza, mas eu estou jejuando. Eu sinto mais. É mais difícil, né? Eu pesava 110 quilos em 2012. Com esporte e jejum, eu baixei para 68. Eu estou em processo de perda de peso, de massa magra. Quantas vezes eu vou numa festa, conforme esses dias eu fui numa festa de aniversário de uma criança de 1 ano, uma mega de uma festa. Eu estava em jejum. Come? Não, muito obrigado. Come. Então, o primeiro conselho que eu dou, entenda a importância bíblica do jejum. Não, eu entendi. Pague o preço em prol da sua vida. Aí eu fico estressado quando eu jejuo. O jejum, ele vai acabar até com seu estresse, né? Agora, outro conselho, se quem está me assistindo tem um pastor, oriente com o seu pastor. Tem um líder, oriente com o seu líder, né? Para que você possa fazer o jejum, ele virar um hábito na sua vida, igual na nossa igreja, o jejum virou hábito.
Sim. Hoje em dia lá você come então tô de jejum, come Não, então tô a de pessoa já propósito. chega, né, vai lá na loja tomar um cafezinho: vocês estão no açúcar?" A gente já pergunta, que a É, gente já acostumou. então entender a importância do jejum é o primeiro conselho. E depois fazer ele biblicamente. Exato. O que que você acha de você fazer um bom jejum, Éder? Olha, eu vou te falar, eu já fiz Como que você alguns. faz nos legendários aí? Você sabe o que que a gente passa, o processo de legendários. É fácil 40 dias de renúncia ali? Não, não é fácil. Mas vale a pena, né? Vale muito, muito a pena. Quando a gente sobe na montanha, vale muito a pena. Você vê gente sendo curado, gente sendo restaurado, gente perdoando, pedindo perdão, reconhecendo o erro. O que que é aquilo? É uma vida de preparação. E eu falei, quando tem um propósito, faz sentido, né, pastora? Exato. Não é aquela questão assim: "Nossa, eu vou ficar sem comer porque eu quero emagrecer". Não. Isso parece muito raso. Agora, quando Uhum. você faz um jejum mesmo com um propósito, é diferente. Não, eu fiz um jejum uma vez de 7 dias na água. Eu perdi mais de 10 quilos em 7 dias. Eu tinha muita gordura para queimar na época. Uhum. Isso em meados de 2010. Assim que eu comi, eu tomei um caldo, um, um, um caldo com carne, porque mexe muito com o seu organismo. No outro dia eu tinha ganhado todo o peso, Ó, todo, todo, Todo peso. todo. Eu fiquei 7 dias na água, comi um caldo à noite, no outro dia eu estava com o meu peso. Ou seja, o processo não é emagrecer. Agora, intermitente é outra coisa. é. Eu estava agora com o meu pastor em Trindade, nós estamos lá com alguns irmãos fazendo jejum, e teve um que nós iremos enviar para uma nação, né? Eu não vou publicar a nação aqui. Ele ficou 50 dias no monte, na água. Ah, mas não morre não? Mas ele está vivo. E quando ele desceu do monte, o Espírito Santo falou com ele: você só jejuou 50 dias. Moisés jejuou 80, Elias 40, Jesus 40. Lá na igreja nós estamos com um dos nossos obreiros que já deve ter passado os 25, 30 dias, né? Que já está aí na água. Ah, mas está magro, tá. Por isso que você que deseja fazer um jejum, congregue em alguma igreja, pede suporte para o seu líder espiritual, para você não fazer algo que, ao invés de te aproximar de Deus, vai te adoecer, né? Isso é muito importante a gente frisar aqui. Eu falo, essa liderança espiritual é muito importante, que nem a gente Muito. tem muita dúvida, tudo a gente questiona o Senhor. Eu falo, tudo é uma Uhum. questão de aprendizado, tem muita coisa que a gente não sabe, então esse pastoreio é muito importante, E né. outra coisa, isso, de Gênesis ao Apocalipse, fala de jejum. Quando Israel ia passar por uma guerra, estava vivendo um período de humilhação, jejum, pano de saco e cinza, sem comer, jejum de Ester, 3 dias seco, nem água ela tomou, né. Então a Bíblia, Deus sempre levou o homem a uma prática de jejum e oração. Uma vez perguntaram para um grande avivalista que já pisou sobre essa terra, qual era mais importante, o jejum ou a oração? E ele respondeu assim: qual é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? As duas. Pois bem, o jejum e a oração Andam andam juntos. juntos. Pode Pastora, jejuar que é bom. e essa questão dos seus desafios pessoais, o senhor é uma pessoa normal, tem seus problemas, como que o senhor lida? Por exemplo, o senhor está passando por uma dificuldade, um medo, de repente algum problema familiar de doença, e ao mesmo tempo o senhor tem que liderar várias pessoas. Como que o senhor mantém a sua fé firme, mesmo passando pelas suas dificuldades, e ainda assim ajudando, direcionando tantas pessoas? Lohane, por isso que é importante ter o relacionamento com Deus. O relacionamento, ele te dá equilíbrio, ele te dá estrutura. Hoje o mundo, ele influencia a pessoa a crescer para cima, mas a Bíblia te ensina a crescer para baixo, ou seja, fundamentos. Então, quando você vai relacionando com Deus, com a palavra, claro que todos nós temos problemas, Uhum. uns maiores, outros menores, mas tem pessoas que não têm estrutura para enfrentar um pequeno problema. Então, eu vou te dar alguns exemplos. A minha mãe, ela teve uma queda, ela foi na padaria e quando ela estava voltando, a calçada que ela passou estava muito cheia de buracos e ela tropeçou, caiu. Eu estava em Paracatu e ela bateu com o rosto no chão. E meu irmão me ligou, me dando notícia. Ela foi ao hospital, deu 4 pontos. Ok. Passa em média, Éder, 4 meses. A minha mãe começou a ficar com demência.
do lado direito e perdeu os movimentos. Levamos ao médico. A queda que ela teve deu 2 coágulos no cérebro. E a notícia do médico era: opera agora. Como a minha mãe toma anticoagulante, ela não podia fazer cirurgia tomando anticoagulante. E aí? Era aniversário da igreja. Eu tinha de cuidar das pessoas que estavam chegando de fora, a minha mãe entre a vida e a morte, e eu tendo que manter o equilíbrio. É isso que você está me perguntando? Como que Exatamente. eu lidei com isso? A Bíblia, ela é fiel. Então, nós chegamos, levamos ao hospital, e a minha mãe começou a entrar num estado de declínio. Inclusive, eu coloquei no grupo da igreja, ore pela minha mãe. Sim, Ao mesmo bem tempo que eu lembro. estava no hospital, eu estava recebendo gente na igreja para o culto à noite. E aquela confusão e Deus me dando equilíbrio através do meu relacionamento com Deus. Vou abreviar a história. Eu indo para o hospital, meu irmão colocou no grupo que a minha mãe estava findando. Eu coloquei no grupo da igreja, ore porque ainda há esperança. Quando eu cheguei no hospital, eu ouvi o inimigo falar comigo, entrega a sua mãe. Eu disse, não entrego. Cheguei, deitei em cima da minha mãe, na cama. Ela já estava, bem dizer, sem consciência. Não sabia quem era quem. E foi chegando família, tipo, aquele desespero. Gente, ela está viva. Ela está viva. Eu orei e fui para a igreja. Olha que situação. Quando eu estava chegando, nós estávamos na Rua Ouro Preto ainda, no rumo da Rua Silva Guerra, Barão do Rio Branco, o meu irmão coloca no grupo, a mamãe está curada. Os movimentos voltou e a consciência também. Ela saiu muito melhor do que ela entrou no hospital. No outro dia ela fez a cirurgia e está lá minha mãe com memória perfeita, movimento perfeito. Agora nós vamos Amor, né? completar o aniversário dela de 89 anos. E como essa situação, eu tenho muitas outras situações tensas e intensas. Mas o que que me faz cuidar de uma igreja? E a nossa igreja hoje, ela não está só em Patos, ela está em Americana, Araxá, Uberlândia, Munique, na Alemanha, base missionária em Nairobi, do Quênia, base missionária em Odontone, na Tailândia, e com a nossa missionária em Oshihara, no Japão. Olha o tamanho de responsabilidade. Mas a minha vida pessoal, minha vida familiar, o relacionamento com Deus me dá estrutura para lidar com tudo isso sem o efeito esponja, o que leva para dentro da minha casa. Isso. Então, assim, a gente vai prosseguindo e Deus vai nos capacitando um dia de cada vez, que eu aprendi a viver, um dia de cada vez. O ontem passou, o amanhã não chegou, então nós temos o hoje. E assim Jesus vai levantando a régua e a gente vai pulando, pulando, tendo experiência com Ele. Esses dias eu saí da igreja chorando de alegria. Eu atendi tanta gente, e eu lembrei de alguns ensinamentos do meu pastor. Eu coloquei um louvor e comecei a chorar dentro do carro de gratidão a Deus pela vida do meu pastor, por aquilo que ele ensina e do dia produtivo. Nesse dia eu acho que atendi mais de 10 pessoas que foram extremamente tocadas por Deus. E chego em casa, vida normal. Eu falo, essa foi uma das primeiras perguntas que eu te fiz, né, no gabinete, como que o senhor consegue? Porque Uhum. muita gente fala: "Gente, como que o pastor Lélio consegue, né, tanta coisa". Então por isso que eu quis te perguntar aqui, porque eu tenho certeza que isso é uma dúvida de muitas pessoas, como que o senhor consegue lidar. Então a resposta É é isso, sem realmente essa contar intimidade, o o relacionamento com relacionamento com Deus. Deus, sem contar as mais de 200 mensagens de WhatsApp por dia. E eu Exatamente. não desligo meu telefone porque eu lido com um campo de alta complexidade. Suicídio, tentativa de suicídio, homicídio, separação. Então, eu estou sempre socorrendo em determinadas áreas, pessoas que precisam. Claro que chega um momento que a gente não dá conta de atender todo mundo no tempo que elas querem, Uhum. mas tem servido e o segredo de tudo, relacionamento com Deus. E para o senhor manter o relacionamento com Deus, e de uma forma que o senhor mantém hoje, o senhor teve um processo que foi, né, virar pastor, né, igual o senhor falou aqui que
lá atrás os pastores lá da igreja viram o senhor aquilo que o senhor não via, Uhum. né? E hoje, o senhor olhando hoje, o que é de fato ser pastor para o senhor? Primeiro é um privilégio, né? Porque eu venho de uma família muito simples, mas de empreendedores. O meu irmão mais velho foi um dos melhores advogados de Patos de Minas. Ele que foi o homem que inaugurou a agência central do Banco Itaú em Patos, construiu e inaugurou. Meus outros 2 irmãos foram gerentes como Banco Finasa, Mercantil do Brasil, Bandeirantes, Bamerindos, Unibanco. Eu fui um excelente funcionário do Banco Bradesco. O meu irmão mais novo teve agência de carro, concessionária. As minhas irmãs também têm as suas formações. Então, eu venho de uma família de empreendedores lá de baixo e que Deus honrou. Por que ser um pastor? Por causa do chamado. Ok. Então, primeiro, ser pastor para mim é privilégio. Mas o que é ser um pastor? Ser um pastor não é só pregar no púlpito. Ser um pastor não é só dar um conselho. A Bíblia diz que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então, ser um pastor é você dar a vida pelas pessoas, independente do horário, do dia, do mês, da situação. Quantas vezes eu fui solicitado de madrugada para anunciar para famílias que havia um óbito naquela família. Quantas vezes solicitado fora do tempo, em situações caóticas. Então Jesus fala assim: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Então ser pastor é dar a vida pelas ovelhas, é curar pessoas quando você mesmo está doente, é sorrir com pessoas quando você está chorando por dentro. Ser um pastor é ser mal compreendido em muitos momentos, mas também é bíblico. Então, ser um pastor é uma vida de entrega total, que é diferente de um coach, que é diferente de um profissional de púlpito, que é diferente de um falso profeta. E o pastor é aquele que cuida das suas ovelhas. A sua dor é a minha, a sua alegria é a minha, a sua conquista é a minha. Então, ser um pastor é o entrega, é você pegar no arado e não olhar para trás. É o dia inteiro. Cabeça de pastor não para de pensar. Você pensa em um, em dois, em todos. Igual a nossa igreja, hoje ela tomou uma proporção muito legal de crescimento. Pensa em chegar em casa depois de um culto de domingo, com quase 900 pessoas, e você buscar na sua cabeça quem que não estava no culto, para mandar uma mensagem: por que você não veio no culto? Está tudo bem. Então, resumindo, o que é ser um pastor? É dar a vida pelo seu próximo. Ah, mas o fulano não dá. Ok, mas ser um pastor é dar a vida em prol de seus amigos, das suas ovelhas, às vezes de pessoas que você nem conhece, ao longo da sua jornada pastoral. Exato. E isso eu falando, você já foi solicitado muitas vezes e tudo. Isso é a autoridade que o senhor tem, né. Como que foi construir essa autoridade, esse respeito que o senhor tem? Tem muitas pessoas que às vezes: "Ah, você congrega na Fé em Milagres? Sim, nossa, já ouvi falar tão bem do pastor". E eu falo: "Não, o pastor Lélio é fora da curva". Então, assim, são pessoas que às vezes nem é pastoreado pelo Senhor, mas reconhecem, né, a autoridade que o senhor tem. Como que é isso para o senhor? Primeiro, eu vou falar sobre etapas, princípios. Eu prego muito princípios. Então, existe um princípio hoje que não se prega muito, que é o princípio do berço. Eu tive princípios, meus pais. Eu cresci dentro de princípios. E a partir do momento que você começa a ler a Bíblia e praticá-la, ela te dá autoridade. E aí entra o caráter. Quando você tem um caráter que a Bíblia aprova e que você faz por onde, você vai ganhando autoridade. Por exemplo, tem 17 anos que eu pastoreio, tem 17 anos de aconselhamento pastoral. Nunca saiu uma conversa de um aconselhamento meu. O que é isso? Me dá autoridade. O que mais me dá autoridade? Não falar da vida dos outros, não envolver em polêmica, comprar no mercado da cidade e pagar, cumprir o que fala. Mas o que é isso? Relacionamento com Deus. Esses dias foi muito interessante lá na igreja. Eu tinha alguns atendimentos, aí sentou para mim atender a primeira pessoa
ela trabalha, não é da igreja, mas foi lá para me atender, não é evangélica, é uma mulher de outra religião. E eu fui conversar com ela, a senhora trabalha com o quê? Eu sou diarista. Oh, pois bem, atendi, servi um café, uma água, atendi aquela mulher. De repente ela sai, senta na mesma poltrona que ela estava, uma doutora, uma médica, que também não é da igreja e que também não é evangélica, mas que ficou sabendo e foi lá para ser atendida. Sai aquela médica e chega e senta um empresário. Ou seja, todos os tipos de públicos, independente de quem é, do nível profissional, nós temos atendido. Mas por que essas pessoas vão até lá? Por causa do respeito. E uma das coisas que eu aprendi com o meu pastor José Rodrigues dos Santos é que vidas valem mais do que coisas. Então, lá na igreja, se tem dinheiro é bem tratado, se não tem é bem tratado também, se ele congrega lá é bem tratado, se ele é visitante ele é bem tratado. O respeito, isso foi me dando autoridade, né? De viver o que prega, de pregar o que vive, e assim nós vamos continuar nessa O caminhada. acolhimento lá na nossa igreja é muito grande, né, pastor Lélio? E Não faz sentido se não houver um acolhimento na igreja. eu falo assim, as primeiras vezes que a gente foi, é uma coisa que a gente mesmo falou: "Nossa, o pessoal nem conhece a gente, faz tanta questão". Esses dias eu até coloquei no meu Instagram um vídeo que eu gravei. O que é igreja? Igreja não é um lugar de aglomeração de pessoas. Igreja não é um lugar de entretenimento. Igreja não é um lugar de exploração financeira. Igreja é um lugar de pertencimento, de acolhimento, de levar a sério. Igreja é um lugar que se fala de Deus. Todo lugar que tem aglomeração para entretenimento não tem compromisso com a sua alma. Não tem compromisso com a sua dor. Por isso que eu falo que vidas valem mais do que coisas. Sim. E a Fé em Milagres, ela nasceu em cima disso, né? E hoje, quando eu olho para trás, Lohane, eu fico pensando, o homem mais improvável da Terra sou eu. Quando nós abrimos a igreja, vai ser 40 pessoas aqui. E hoje Deus nos colocou em nações e outras cidades, e ela vai tomando proporção. E graças a Deus e para a glória de Deus, é uma igreja que nunca lesou ninguém e nunca teve uma polêmica, um problema. Não, o evangelho é simples. Então isso nos dá autoridade. Tem 17 anos que eu prego a mesma coisa. Relacionamento com Deus. E eu acho importante também, né, as pessoas aprenderem a confiar não só no seu pastor, mas também naquilo que ele está pregando, porque aquilo que o senhor estava falando aqui sobre relacionamento, a pessoa tem que confiar naquilo que ela não vê. Isso. A fé é isso, é você acreditar naquilo que você não vê. Mas vamos falar de certa forma, do empreendedor, do empresário. Ele também, quando ele começa o negócio dele, ele tem que crer em algo que ele não tem certeza. Exatamente. Então a pessoa acreditar no seu pastor, na sua igreja, naquilo que é falado, naquilo que é orientado, é a mesma coisa ali para o empresário. Aquilo que ele tem de trabalho, de convicção e que ele tem de direcionamento de Deus para ele fazer, ele tem que crer e ele não pode, assim, pisar para trás, ele tem que tentar. Sempre que dá certo? Não, às vezes erra, às vezes volta, conserta, tem ajustes, né, tudo na vida tem. Sim, claro. Mas a gente fica muito assim, né, esses dias eu, mas a Lohan estava conversando sobre prosperidade, sobre expansão, né, e muita gente fica assim: "Pô, mas ainda mais aqui no nosso país, ele tem ele tem uma visão de algumas pessoas que quem é empresário é porque deu tombe a alguém, é porque, ele tem um dinheiro porque conquistou em cima de alguém, e não vê as dificuldades ali que também tem, né". Uhum. E aquele empresário que faz o certo, que é temente a Deus, o que o senhor tem a dizer para ele sobre essa prosperidade, sobre esse tempo ali de expansão Tá. dele? Primeira coisa que nós temos que entender é que Deus é um Deus de prosperidade, né? Isaías 1:19, o profeta diz assim, o Senhor diz assim: "Se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra". E se nós pegarmos biblicamente homens que eram prósperos, nem Elon Musk chega perto. Um deles é Salomão, um homem próspero, mas rico. Abraão, Isaac, Jacó e assim por diante. Então a prosperidade,
ela faz parte de Deus. E sobre quem Deus quer derramar essa prosperidade? Sobre filhos. Então, o empresário, conforme você me perguntou, qual que é o primeiro passo para um empresário prosperar? Ele tem que trabalhar. Ele vai trabalhar. Primeiro passo. Segundo, ele tem que ter uma organização dentro da empresa dele. O que que entra, o que que sai. Isso é organização. Aí sim, ele tem que ser um dizimista. Por que que eu tenho que dizimar sendo empresário? Porque você reconhece a bondade de Deus, o fôlego de vida, tá bom. A 10ª parte, você vai devolver lá. Aí ele está dentro do princípio. E por fim, ele tem que ter uma boa gestão. Eu posso comprar, eu posso investir, eu vou fazer o quê? A prosperidade vem. Ok. O que que é melhor? Você vê alguém construindo riquezas em cima de coisas ilícitas, ou você vê um empresário do reino como você, Lohane, prosperando dentro de princípios? Aquilo que é construído dentro de riquezas ilícitas, um dia cai. Mas o que Deus prospera, aquilo ali permanece. Então, a prosperidade, ela é de Deus para nós, aí entra a expansão, a multiplicação e a plenitude. Então, vou ver, então, essa prosperidade é só para alguns? Não, eu creio que ela é para todos, porque Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas para todos que queiram viver os princípios. E um dos princípios da prosperidade é a pessoa que dizima. É a pessoa que faz ali as suas ofertas, mas ela tem que trabalhar muito, ela tem que ter um bom controle financeiro, ela precisa fazer uma boa gestão. Aí você vai prosperando, e eu conheço muitos empresários do reino, homens íntegros, homens honestos, que têm suas famílias, que têm as suas empresas e que são fiéis a Deus e que investem muito no reino de Deus e na obra missionária. Eu não vou falar valores aqui e nem citar nomes, mas são coisas que, para quem não tem uma vírgula de fé, escandaliza. O quanto de empresários milionários do reino de Deus que tem e que está investindo no reino de Deus e as empresas crescendo, crescendo e assim por diante. Então, prosperidade, Éder, é algo de Deus para o povo dele. Sim, Ficou claro? ficou muito claro. E assim, isso traz um conforto até para nós, né? Porque nós também passamos as nossas dificuldades, não é nada muito fácil, vamos dizer assim, né? Não é nada fácil. Uhum. E assim, tem dia que a gente passa por esses milagres, vamos dizer assim, né? Tem dia que chega ali que a gente fala, não, agora enrolou, agora tem que entrar uma venda, não tem jeito não. E ali acontece, e ali vem algo para suprir e que nos dá um fôlego e eu falo assim, não é sobre, expansão, prosperidade, não é sobre ter 10, 500, 1.000.000, 10 milhões, não é sobre isso, é sobre você buscar aquilo, fazer aquilo que Deus Que te Deus deu, tem. que Deus tem, que te deu oportunidade. Mas isso que o senhor falou, eu percebo muito bem. Eu já fui, né, e procuro cada dia que passa, me policiar nisso. Eu já fui muito procrastinador no sentido de: "Ah, eu posso fazer isso aqui? Não, eu vou fazer amanhã. Não, isso aqui eu dá para fazer depois". E eu via que eu só patinava no barro. Andava, patinava no barro. Não. Aí quando eu via que: "Não, hoje o meu dia foi produtivo, eu fiz isso, aquilo outro". A gente via que no outro dia vinha coisas de bonança pra gente ali. E hoje eu entendo isso como Deus recompensando a gente, Claro. por a gente estar administrando bem aquilo que ele deu pra nós. Tem até um testemunho, Lohane, de um empresário que eu conheço, ele deu esse testemunho na igreja. Chegou o início de mês, então, impostos, né? E naquele dia ele tinha que pagar R$ 80.000 de impostos. Aí ele falou assim: e agora? Eu devolvo meu dízimo? Eu devolvo o dízimo? Ou eu junto para pagar os 80? Enfim, ele falou assim: eu vou devolver o que é do Senhor. E segundo ele, devolveu o dízimo. Naquele mesmo dia, Éder, é o que você está falando. Começou a ligar para ele, pessoas que devia a ele, dizendo: ô, manda o número da sua conta, que eu estou te devendo dinheiro. Eu quero te Nem ele pagar. estava lembrando Não. mais. E naquele dia, os impostos de R$ 80.000 foram pagos. Então, o que que a gente precisa entender? Partindo do princípio,
O céu não está em crise. Deus está no controle e ele continua fazendo milagres. E ele tem compromisso com a palavra dele. Antes de Deus ter compromisso comigo, compromisso com você e com a Lohane, ele tem compromisso com ele. Então, assim, e agora? Se eu pago o imposto, eu devolvo meu dízimo e eu vou ficar sem. Aí ele vai lá e manda no ABC da construção um empresário, uma família, e compra lá 100 mil reais. Fala amém, pelo amor de Deus. Amém. Compra 200 mil reais. E aí, Amém. Glória pessoa a que não... Deus. Eu estava passando aqui na Majorgote, Deus mandou eu parar aqui e comprar de vocês. Eu creio nesse Deus. Sim. Sim, Eu nós creio também. nesse Deus. Né? Vocês creem nele. Então, quando nós abrimos a igreja, 2009, o aluguel da igreja era 700 reais. Chegou um amigo meu lá, na primeira semana, falou assim, eu vim trazer uma oferta para você. Deus mandou trazer aqui 699 reais. O aluguel era 700. R$ 1 faltou, nós tínhamos dinheiro. Beleza. Passa o tempo, o aluguel sobe para 900. No ensino da igreja. Para um homem de Manaus. Parou na porta. Quem é uma igreja? É. Deus mandou parar aqui, deixa uma oferta para vocês. 900 reais. O aluguel do mês. Deus nunca desampara ninguém. Então, eu sou empresário, estou passando por crise. É normal? Ok, crise é normal. Mas as maiores crises da história bíblica, Deus sempre honrou o povo dele. Gênesis 41 fala de José, que governou o Egito no tempo de crise, mas nos princípios. Ele pega o pai dele e os irmãos, 75 pessoas, e tira de Canaã e leva para uma terra no Egito por nome de Gósen, ou Gozém. O mundo todo estava com fome, mas onde estava o povo de Deus, tinha prosperidade, fartura, pasto, vaca, cabra, cabrito, ovelha, elefante, camelo. Tinha lá por quê? Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Então, Éder, a prosperidade é algo de Deus para nós. Ele quer honrar cada um de nós. Você é um empresário, tem 2 lojas, Patos de Minas, São Gotardo, entrando agora com a Inovare, né? Isso. Construtora Inovare, outros projetos virão aí do grupo, Sim. né, de Sim. vocês, outros projetos vindo por aí. Eu sei que coisas novas virão, mas Deus não tem isso como um peso. Vocês vão trabalhar muito, vai prosperar muito e descansar. Faz sentido eu ter tantos compromissos e chegar lá em casa hoje morrendo? Deus não tem isso pra gente. Então, a prosperidade é algo de Deus para nós. Sim, e eu acho muito bonita a passagem também de José do Egito, justamente porque Deus escolheu o homem certo, né? Sim, Ele não foi negligente, o que Deus deu para ele, ele soube fazer e usufruir, porque naquela época ele usou bem daquilo que ele tinha para conseguir estoque de alimento, dentre outras coisas ali, e ele teve uma visão do que iria vir, do que iria passar, da mesma forma que o empresário também tem a visão, né, para onde vai o mercado, e se ele souber, com direcionamento de Deus, fazer e executar isso, é onde lá na frente ele tem a sua, vamos dizer assim, a sua recompensa e também ele tem que ser ele, né, que igual o José também foi um homem de Deus, até no sentido, depois de tudo que aconteceu com ele, correlacionado aos seus irmãos, ele acolheu a todos e tirou vamos dizer assim, né, da pobreza ali onde eles estavam e de cuidou de todos todos, ali. de Ele todos. não lembrou do passado, E ele quem era perdoou. desprezado pelos irmãos, né? Então, assim, é algo de Deus para nós. Lá na igreja tem empresários hoje, dono de auto center, que ganhou uma maletinha, um presente que eu dei. R$ 350, está aqui o seu auto center. Ele pegou essa maletinha, foi para dentro da casa dele, desmontando o motor na varanda da casa dele, montando e desmontando. Hoje tem auto center, com elevador, com alinhamento, balanceamento, troca de óleo. Quem fez isso? Deus. Deus. E tem vários outros que nós poderíamos citar da bondade de Deus em cima do empreendedorismo e da fidelidade com o Senhor. Então, talvez tenha empresário que agora está assistindo a gente, está passando por dificuldade, pensando besteira, pensando em fechar ou dar o calote a alguém. Não, não. Há esperança. Sim. Há esperança. Lamentações 3:21, o profeta Jeremias ele fala, eu trago na minha memória o que me dá esperança. Então tem esperança
para o empresário, tem esperança para aquele que está começando agora, para aquele nas vendas online, loja física. Qual que é a esperança? Jesus, o Filho de Deus. Esse não deixa ninguém desguarnecido. Exatamente. Ele manda as pessoas certas Manda. ali, basta a Por gente isso que eu fico pedir. apaixonado com ele. Se vocês me verem gritar lá naquela igreja e correr em cima daquele altar, porque hoje, vindo para cá, quantos testemunhos eu já recebi hoje no meu telefone. Pastor, o senhor pregou isso, está vivendo aqui. Pastor, o senhor falou isso, está dando... Sabe? Então, nós estamos mergulhados, imergidos numa bondade de Deus tão grande que a prosperidade, os milagres físicos e espirituais e assim por diante. E a gente tem visto muito lá na igreja a questão de ser obediente, né, pastor Lela? Às vezes a gente recebe um chamado e você fica, mas será? Será? E você não faz nada, dá errado. Mas é aqui, se você tem fé, mesmo o cenário ali não estando 100% favorável, mas você faz o que tem que ser feito e dá Dá certo. certo. A obediência é um princípio. Quem quebra um princípio é quebrado pelo princípio que quebrou. Vou te dar um testemunho de fé. Cheguei em Patrocínio para ministrar Minas Gerais aqui, né? Eu estava dentro do carro e tinha um obreiro comigo e o pastor, um dos pastores da igreja, levando uma cadeirante para a rampa de acesso para entrar dentro da igreja. O Espírito Santo falou comigo. A responsabilidade de levantar aquela cadeirante da cadeira de rodas é sua. Mas como assim, mãe? Aí eu falei, meu Deus do céu, eu já entrei para aquele culto, eu só olhava para a mulher. Quando eu comecei a ministrar e eu pedi à igreja para ficar de pé, todos ficaram, menos a mulher. A hora que eu perguntei ao pastor quem era, ele falou que não conhecia, que eu olhei para trás, a mulher estava de pé. Cadeirante. Falei assim, agora em nome de Jesus, a senhora vai vir aqui à frente. Ela com medo, falei novamente, ela veio à frente. Naquele dia, a fé levantou aquela mulher. Isso. Então, a fé, ela sempre vai confrontar a gente. Sim. Pensa para mim o que foi. A responsabilidade é sua. Senhor, me dá algo mais leve. Mas aqui está escrito o quê? E colocaram as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então, obediência. Obedeça o que Deus fala. Porque se você não obedecer, e Deus não vai dar direção errada para nenhum de nós, nós não chegaremos a lugar nenhum. Seja na empresa, na igreja, na vida pessoal, conjugal, espiritual principalmente, Uhum. relacionamento com Deus. E Deus sempre vai nos colocar para crescer. Exato, É. com certeza. E é nosso papel também, assim, manter isso e prosperar também na vida de outras pessoas, né? Com certeza. E para você que quer prosperar na vida de Uhum. alguém também, nós temos os nossos patrocinadores que vão estar passando, né, no rodapé e também no QR Code, né? Entre e conheça os patrocinadores, ABC da Construção, Inovar e Construtora, Segura, Supera Seguros e assim, pessoal, são empresas que estão ali, todas elas, para glorificar o nome do Senhor e fazer o melhor possível para vocês, clientes. E eu acredito também que o InspiraCast está aberto para nossos patrocinadores, né? Ah, com certeza, o pastor só tocou num ponto que a gente está Eu acho assim, que nós temos que falar isso QR aqui. Code aberto, vamos deixar no QR Code também, quero ser patrocinador ali, pode entrar em contato por lá também. E vamos trazer mais patrocinador para cá e trazer pessoas aqui. Eu acho que esse podcast de vocês, ele vai muito longe, vai além. Amém. Trazer pessoas, empresários falando dos pontos positivos, Isso. pontos negativos, como que venceu a crise, como que saiu da dívida, né? É, Um encorajando o outro. Isso. sim, Então, eu creio que quanto mais colaborador você tiver aqui, melhor será para você e automaticamente um programa sério como esse, a marca mostrada é credibilizada, né? sim. Exatamente. O intuito é justamente esse, nós mostrarmos que aquele exemplo que o senhor falou, a pessoa tinha 80 mil para pagar de impostos. Uhum. Então, que ela não tinha a mais para pagar ali no decorrer do mês ali. Então, assim, às vezes a pessoa fica, não tem solução, acabou. E não, é ter fé em Deus que vai acontecer. Com certeza. E pastor, algo também, né, na vida do senhor, né, que mudou muito a vida do senhor, o senhor já confessionou isso algumas vezes lá na igreja e para nós também, foi o movimento Legendários, né? Tô até com a minha gorra aqui. Para mim também, né, fez assim uma mudança drástica na minha vida, para muito melhor. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o movimento
né, para alguém que ainda não fez, alguém que queira fazer. Nós temos aqui em Patos a Rota do Oleiro, né? E o que que fez de diferença na vida do senhor, que já era um pastor, que já tinha caminhada com Deus, que já tinha ali a intimidade com Deus ali, e foi no movimento. E aí, o que mudou para o senhor? Os legendários, deixa eu até mostrar aqui, ó, essa gorra do Éder, 131.846. Os legendários nasceu na Guatemala em 2015, um movimento para, até então, homens, mas legendários é um movimento família, de restauração, né? Trazendo de volta a originalidade da nossa responsabilidade do sacerdócio. Ou seja, eu tenho de subir numa montanha para virar homem? Claro que não. Eu sou homem desde que eu saí do ventre da minha mãe. Mas subir uma montanha para ter uma conexão. Ah, então só na montanha que eu tenho conexão? Não. Na igreja, no quarto, no banheiro, no carro. Só que ele é um lugar específico, separado para aquilo. Então, quando eu fui em novembro de 2022, pensei, o que eu vou fazer aqui? Eu pensei que era uma prova de sobrevivência, né? Então, peguei minha bicicleta, pedalei 3 dias consecutivos no sol quente. Eu vou para não desistir. Muito competitivo. Quando eu cheguei em 2022, não era nada do que eu pensava. O que os legendários foi bom para mim? Ele me mostrou que eu não era quem eu pensava que era. Entende? Então ali eu tive um choque de realidade. É algo de religião? Não. De igreja? Não. É algo de Deus. Então, de 2015 para 2026, né? 11 anos de legendários. Vocês teve o privilégio aí de ir na Guatemala, né? Comemorar os Conheceu a 10 essência. anos. E hoje, em Patos de Minas, nós somos os responsáveis pela pista Rota do Oleiro. O ano passado nós tivemos 3 tops, né? Fala tops, que é onde que sobe ali mais ou menos 300 homens para aquela montanha, 350 homens, com o intuito de servir aqueles que estão indo a primeira vez. Então, a responsabilidade é nossa. E qual tipo de religião que é autorizado? Todas. Inclusive, nós temos muitos irmãos católicos, evangélicos, espíritas, não declarados e assim por diante. Eu acho muito legal isso. Não faz acepção, né? O que eu preciso para subir? Querer subir. E nesses anos, Éder, de 2022 a 2026, eu já subi 14 montanhas. A primeira que eu fiz como caminhante e 13 como legendários, né? Fiz também o REM, que é o Encontro de Casais, em Belo Horizonte, com a minha esposa, que também foi outra coisa boa. Mas o que eu preciso para subir? Querer subir, né? Querer subir, não precisa subir para virar homem. E nós teremos agora sim, um pouco mais adiante, 30 de outubro, né, a Rota do Oleiro. E uma coisa muito importante, que é bom a gente falar, de um dos programas dos legendários, que é o RPM, né? É o Uhum. Reto de Peleja pelo Mês, onde nós oramos ali no galpão do produtor rural, lá da rodoviária, a toda primeira segunda-feira do mês, que é aberto para todos vocês, independente se você já foi legendários, se você não foi, se você é evangélico, católico, espírita. Vamos orar com a gente, né? Nós teremos agora, abril já tivemos, no mês de maio, na primeira segunda de maio, 7h30, no galpão do produtor rural, você vai ver uma grande família orando, homens, mulheres, crianças, todo mundo ali. Então, Legendários, ele não é um programa para homem, ele é um programa para família. Inclusive, tem na minha frente uma lady aprovada por Deus, né, que tem um envolvimento maravilhoso nos bastidores, né, Lohane? Um trabalho maravilhoso que vocês, mulheres, fazem. E nós queremos, Éder, levantar nessa cidade muitos legendários, muitos homens. Hoje, na nossa regional, nós temos aproximadamente 1.000 pessoas, né? Sim. Creio que 1.000 pessoas que já subiu a montanha. Legendário muda a vida? Muda de quem quer. É, Você ele é abriu um o start, né? coração, né? Abriu o coração, eu fui ali de boa vontade. Eu tive uma experiência maravilhosa e toda montanha que eu subo, eu sou alcançado por Deus em uma E é determinada colocar área. em prática o que aprende lá, né, pastor Léo? Não Exatamente. adianta só ouvir ali também e depois não fazer nada, porque Não, vocês falam muito que a montanha, na verdade, é aqui, né, a depois que montanha é vocês aqui. descem. Exatamente. Ficar 3 dias ali, beleza, com sol, chuva, barro, lama, poeira,
ok, fora do conforto do lar, né? Mas quando desce, nós temos que praticar tudo que nós aprendemos lá em cima. E também, assim, o homem ele tem que entender que eu mesmo já fui em vários cursos de vários coaches, de várias pessoas aí importantes que tem no cenário, ajuda muito profissionalmente, realmente abre a nossa cabeça. Eu acho que tudo que a gente vai de coração aberto, a gente aprende, né? Pode ser que você não saia lá, tipo, nossa, tudo que eu vi aqui eu não sabia de nada. Não, muito do que você vai ver ali você sabia. E a montanha é da mesma forma, muita Uhum, coisa que você vai ver lá, você já sabe se tá ou se não tá certo, ou se pode ou se não pode, porém, a montanha ela traz momentos e experiências que faz abrir a cabeça da pessoa, que em curso nenhum ela vai ter isso, porque é espiritual, não uhum. é profissional, é totalmente diferente. Não é uma técnica, Não né? é uma técnica que ali que tu tem ali uma técnica de venda de um curso X ou Y, não. Ali é algo que você é tocado da maneira que você tem que ser tocado, porque Deus quis daquele jeito. Uhum. Então, eu acho que quem critica tem que ir para depois, olha, Tirar as não, conclusões, né? eu vou criticar ou eu vou, né, Tem que viver primeiro, né, ter a viva. experiência para depois E graças julgar. a Deus nós temos tido um êxito a nível de mundo, né? A nível de mundo, das pessoas que outrora criticavam, subiu para conhecer e hoje são defensores do movimento. Porque, para mim, como pastor e como ser humano, não tem uma alegria maior de ver uma família ser restaurada. Sim. E legendária é família. Eu acho que a pessoa, quando ela sobe, ela tem um momento dela, e depois que ela vai se revir, ela tem vários momentos ali de várias pessoas sendo, assim, tocadas ali na montanha, e posterior também você vê os depoimentos das pessoas, das mulheres, o que melhorou e etc e tal. E é isso que o senhor está falando. Eu acho que para nós também, que trabalhamos ali no dia a dia e servimos ali a montanha, é algo muito importante também. Isso nos acende, nos deixa vivo no movimento, mas também na presença de Deus, para a gente saber que aquilo que o senhor falou, é dar a vida pelos nossos Pelos nossos amigos. amigos. O slogan é Esse Éder exatamente tá esse. fera, não tá? Né, tá. Pastor Lely, o senhor comentou que antes de subir o senhor andou de bicicleta 3 3 dias no dias. sol, meio-dia e 1 hora. Vamos falar um pouquinho do que te faz feliz fora ali do ministério pastoral, seus hobbies? Porque nosso Lohana, pastor é maratonista, né, diferenciado. 21 km agora. É. Lohane, eu sempre fui muito intenso, então eu sempre gostei muito do esporte, mas quando nós inauguramos a igreja, 2009, e eu já estava um pouco fofinho, né? Hum. Já estava mais pesadinho, e eu cheguei aos 110 quilos, conforme eu falei aqui, e um médico muito renomado aqui da cidade, o doutor Roberto Sávia, a quem eu devo muita gratidão, um médico da nossa família, um amigo que eu tenho, eu fui consultar com ele, eu estava com esofagite, gastrite, hérnia de hiato, ansiedade e refluxo. Então estava bem debilitado. Ele falou, Lélio, você precisa perder 20% do seu peso. E eu saí do consultório dele bem desmotivado. Enfim, entrei no jiu-jitsu, fiz 2 meses de jiu-jitsu, perdi 17 quilos. Migrei para a bicicleta, perdi mais 25, 42. Dali, o meu hobby foi a bicicleta. E pedalei muito tempo com a turma da igreja. Da bicicleta, eu, devido ao tempo, não ter tempo, que demanda muito tempo, eu migrei para outros esportes. Mas hoje o meu hobby mesmo, né, embora eu não estou conseguindo, é a corrida de rua, né? Já fui para futebol, beach tênis, amo peteca, mas não tenho tempo. Abandonei a bicicleta por falta de tempo. E hoje, para manter saúde, o peso e o que eu gosto, é a bicicleta, a corrida de rua, né? Mas a minha vida, ela é totalmente envolta às coisas da igreja, então me demanda muito de tempo. Vou na academia por uma obrigação, né? Tô reativando agora lá com o Tonzinho, né? Mas a Liliane, Espaço Tom Espaço Tom Fitness, Fit tem que patrocinar isso aqui, ó. fazer o mexão pra você, Tom. Espaço É, Tom Fitness. então assim, eu, embora viajo muito para pregar o evangelho, não gosto de viagem, é com uma corridinha de rua, né? Abandonei de vez o futebol, parei de torcer pro Flamengo, não torço mais, Também. publicamente, né? Não precisa falar de futebol Não mais, vou né, na, pastor? não vou falar. Então, o que eu mais gosto de fazer, extra igreja, é uma corridinha de rua para manter, né, a saúde, é muito bom para minha memória,
Ali eu vou refletir, vou refrescar a cabeça. E Então eu falei, hoje a gente fazer o que gosta dá esse refrigério, né. Aquilo ali te dá uma paz, assim, uma leveza e o senhor automaticamente rende mais nas outras coisas o que eu também, mais nossa. gostava era de comer, né, Lohane? Mas o jejum ele vai até nisso. Hoje quando eu vou entregar um jejum, igual hoje eu entrego você com pouca coisa já está saciado. Ou seja, eu venci por intermédio de jejum e pelo Espírito Santo a compulsão alimentar, compulsão material e graças a Deus. Então, corridinha de rua é boa, estou com o corpo todo dolorido da meia maratona internacional de São Paulo. Eu vi um senhor de 93 anos correr uma maratona de 42 quilômetros. Inclusive, eu corri do lado dele em Ribeirão Preto, né? E hoje ele é o maratonista mais idoso do Brasil em atividade. Então, está 93 anos. 93. Está no meio de uma Eu não faço 42 km. Nem é desafiador, muito. desafiador. Estar no meio de uma maratona é muita adrenalina. Então, meu hobby hoje, né, é estar com a minha família, né, junto com a Estela. Alessandro, sou bem caseiro, né, gosto muito de ficar em casa. Tive muitas vezes a idade vai chegando, hoje eu não tenho aquele pique de sair, ficar indo comer fora de casa. Então, meu hobby é ficar em casa. Comer aquele bolinho delicioso, né, que a pastora Nossa, Estela oh faz. meu Deus, ela faz um bolo que é É tentador, diferenciado dela. tentador. Muito bom. Isso é meu hobby. E estar com vocês também é um hobby que eu Ah, tenho. que Esse casal maravilha. Para nós maravilhoso de também. dédios. E pastor, a igreja ela cresceu bastante, né? O senhor falou aí que tem culto ali que ultrapassa as 900 pessoas, né? E a gente sabe que a obra de Deus, ela tem hoje o senhor tem um compromisso muito grande, né? Não é só aqui, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, né, para quem está assistindo, sobre o projeto dos missionários, né? O porquê de enviar missionários para esses locais, né? Eu acredito que tem algumas pessoas que não entendem muito bem o porquê desse motivo. E também um projeto agora novo, né, que o senhor trouxe aí para Patos aí um projeto novo, que é a Casa de Pão, né, aonde era a igreja lá na Rua Ouro Preto também. Queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre esses 2 temas. Tá. Quando nós inauguramos a igreja, eu coloquei um banner no altar que seríamos uma igreja missionária. Hoje eu faço parte da MCM, sou um dos conselheiros do pastor José Rodrigues. Então, como MCM, nós estamos estabelecidos em aproximadamente 44 nações da terra. Que nações são essas? Nações fechadas para o evangelho, como Somália, Eritreia, Coreia do Norte e outras nações, países da África, Ásia, Europa e assim por diante. E isso foi motivando a gente. E a Bíblia, Jesus nos dá um mandamento: ide por todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos. Então, desde o princípio, o termo missionário é bíblico. E nós entendemos esse termo bíblico, sabendo da nossa tamanha responsabilidade, nós começamos a enviar missionário. Os nossos primeiros missionários enviados foi o pastor Nelson e a Jéssica, né? Ficaram 9 meses na África, em Nairobi, no Quênia, voltaram para o Brasil. Depois nós enviamos a Silvaneide. Silvaneide hoje está em Nairobi, numa base missionária, junto com a Franciane, e tem mais alguns missionários lá. O nosso trabalho lá é com órfãos e viúvas, órfãos de guerra. Eu visitei o centro de refugiados de Kakuma, o maior centro de refugiados do mundo, com aproximadamente 3 milhões de refugiados, de pessoas viúvas que saíram das suas nações devido à guerra, então não tem esposo, né? Ali, todos eles, por falta de documento, são registrados no dia 1º de janeiro. Hum. Então, deserto, calor, guerra, seca e assim por diante. A Silvaneide, ela mora no Quênia e dá suporte para esse povo. Como? Levando. Nós também, vocês participaram, furamos poço artesiano, porque eles andam 20, 40 quilômetros para pegar água. Então, ali nós temos uma assistência de comida, de água, vestimenta. Eles comem muito feijão e o milho. O milho deles é parecido com o nosso, mas dá uma pequena diferença. Eles pré-cozinham eles e comem meio cru para inchar dentro da barriga, porque a fome é extensa. Na África, nós estamos com a Silvaneide. Na Alemanha, nós estabelecemos uma igreja em Munique, né? A Alemanha é um país que já viveu
a história do evangelho com Martim Lutero, e hoje é um país que vive uma frieza espiritual. Então, na Alemanha, nós estabelecemos a fé em milagres com os nossos missionários Tom, Julie e o filho deles, Mateus. Estamos com a igreja na cidade de Munique, uma igreja que eu posso dizer relevante. Eu tive na Alemanha em 2024. É desafiador, é frio espiritual, é frio o clima, mas eles estão ali com uma igreja linda, com alguns irmãos já congregados e fazendo uma obra maravilhosa. E temos também em Odontone, na Tailândia, o Gabriel e a Liliane fazendo um ótimo trabalho com crianças, meninos, na base missionária da MCM. E esses meninos, eles são retirados de suas famílias, ou as famílias entregam essas crianças devido a escassez, abusos, pedofilia e assim por diante. Levando para o abrigo, os nossos missionários já ficam na responsabilidade: cama, mesa e banho, saúde, higiene, escola. O Gabriel e a Liliane se tornam, entre aspas, pais dessas crianças. E com a Bianca, nós estamos em Oshihara, no Japão, onde ela foi enviada no final do ano 2025, fazendo ali um belo trabalho de intercessão, auxiliando em alfabetização com a língua portuguesa e dando apoio a jovens e ministérios da igreja local. Por que enviar missionários? A Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? Então, eles vão para anunciar Jesus nessas nações, nações muçulmanas, budistas, hinduístas, com resistência ao evangelho. Então, eles vão e a igreja sustenta eles lá. Como? Financeiramente e espiritualmente, através da intercessão. Estamos com mais um casal na igreja, missionário Adriano e missionário Rodrigo Chagas. Está esse ano trabalhando na igreja local, para que no final do ano nós possamos enviá-los também para uma nação. E temos agora o projeto Casa de Pão, né, que é um projeto com crianças de 6 a 12 anos, que está funcionando aqui na Rua Ouro Preto 715, turno e contraturno, com a nossa coordenadora Rafaela Silva, que também estudou na Escola de Missões. E esse projeto, ele é desde um evangelismo, reforço escolar, aula de música, educação física, luta, libras, pintura e assim por diante. Então, suponhamos que o seu filho estuda à tarde. Você pode levar ele de manhã para lá. Ele vai ficar de 8 às 11, sendo cuidado ali, ele faz um lanche, o pai leva embora para a escola. E, sucessivamente, quem estuda de manhã vai à tarde, de segunda a sexta-feira, um trabalho maravilhoso, um trabalho muito bem feito. Inclusive, estou abrindo aqui oportunidade. Você que está assistindo, conhece alguém que precisa de assistência para os filhos de 6 a 12 anos, pode nos procurar, Rua Ouro Preto, 715, Projeto Casa de Pão. A obra missionária, ela nasceu no coração de Deus. Então, é um pouquinho daquilo que nós trabalhamos, sem contar outros missionários de outras igrejas que a gente ajuda, apoia e investe em prol do reino de Deus. E pastor, e é um desafio assim, o senhor foi falando aí, cada país é uma dificuldade, é um desafio diferente, e a pessoa, ela largar o país dela, que ela é acostumada, a família dela, para ir fazer esse projeto missionário é algo, assim, muito louvável, né? E nós temos que orar pela vida dessas pessoas sempre. Sempre. É uma renúncia muito grande. Por exemplo, o Tom, está na Alemanha. Ele era aqui, ele tinha a profissão dele aqui no Brasil. A Julie, professora, largou e foi embora. Silvanei tinha 2 profissões, trabalhava na indústria têxtil, aqui uma indústria de costura, e ela técnica de enfermagem, largou tudo, foi embora. O Gabriel, ele tinha 3 profissões aqui. A Liliane, formada em administração de empresas, com um bom emprego, largou e foi embora. A Bianca, desde criança, ela estuda a língua portuguesa, a língua japonesa. Ela fala os 3 idiomas japonês, os 3 alfabetos. E ela é Já- super jovem, né? Super jovem. Ela não pensou em namorar primeiro, em construir um futuro profissional primeiro. Falou: não, eu quero fazer a obra missionária. Né? Do mesmo jeito, o Rodrigo Chagas e a missionária Adriana, que largaram suas profissões por um amor. E a Rafaela Silva, nutricionista, deixou a profissão para se entregar à obra missionária. Então, é um amor mesmo por Deus e pelas pessoas.
E pastor, eu não queria falar isso, mas Eu vou falar. eu vou falar. E para finalizar, nós queríamos que o senhor deixasse uma mensagem, né, para aquele empreendedor, né, aquele empreendedor, independentemente de como ele esteja financeiramente ou ali, profissionalmente falando, queria que o senhor deixasse uma mensagem para ele. Esse ano é um ano de plenitude, expansão, né, e Multiplicação. multiplicação lá na igreja. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem e queria também que o senhor falasse também, né, sobre, as igrejas, né. A Fé em Milagres começou em Patos, mas ela expandiu. Eu queria que o senhor falasse aonde ela está hoje, né, e que o senhor deixasse também o convite aí para quem Tá. quiser ir conhecê-las. Nós vamos falar então das igrejas. Eu finalizo com uma palavra para esses homens empreendedores. Nossa igreja nasceu 23 de julho de 2009, Patos de Minas, com a pretensão de permanecer aqui. Ela está em 4 nações. Mas nós estamos também em Americana, São Paulo, inclusive agora, aniversário, essa semana passada, foi aniversário da igreja de Americana, a quem nós estamos felizes ali com o pastor Wagner Gonçalves, pastor Juliano, bispa Clélia, né, pastora Vanessa e mais uma equipe de pastores. Ali nós estamos bem de frente à Câmara Municipal, né? Tem o Instagram, Igreja Fé e Milagres Americana, Rua Albino Menegatti, 1100, em Americana, São Paulo. E nós inauguramos em 2 de novembro de 2025, em Araxá, né, com a pastora Adriana e o pastor Douglas, na rua Juvenal alguma coisa, no bairro Alvorada. Também tem um Instagram. Hoje a gente fica tão voltado para as redes sociais, né? Uhum. Mas ela está no bairro Alvorada, fazendo um belo trabalho. E agora, recente, nós estamos em Uberlândia, com o presbítero Eudes e a sua digníssima esposa Marcela. Ali em Uberlândia, nós ainda estamos reunindo na residência, porque já estamos olhando o imóvel. Até já contactei imobiliária para a gente alugar um imóvel bem legal em Uberlândia. Então, em breve, eu tenho o endereço de Uberlândia para a gente estar divulgando aqui também nas nossas redes sociais, viu? E com pretensões futuras de crescimento, em nome do Senhor. Amém. Amém. Amém? E Patos está onde aqui? Patos, nós estamos na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1132, no bairro Cidade Nova, entre a concessionária da Toyota e Auto Chevrolet, de frente à Mitsubishi, Ford de trás. Não tem como errar. É a única igreja ali no setor industrial. Nós temos ali o privilégio de termos pastores na nossa igreja e missionários que ficam o dia todo. Então a igreja abre 8 da manhã e fecha às 17 horas, de segunda a sexta-feira, porque esse horário é para atendimento ao público. Então, se a pessoa quer ir lá orar durante o dia, ela quer um atendimento durante o dia, ela quer uma oração durante o dia, a igreja está aberta o dia todo. E os nossos cultos, domingo, 19 horas, né? Terças e quintas-feiras, às 19h30. Será um prazer receber os seus convidados lá, né, os seus amigos. Nós temos ali muita alegria. E em breve, nós já estamos já com planos agora, inclusive com parceria com a Inovare, né? Construtora. Inovare, nós vamos agora estender a ala infantil Kids. Creio que o mais breve possível já está concluído, para nós quebrarmos mais uma parede e a igreja vai passar de 920 lugares para 1.500 lugares. Amém. Né? Amém. Nós já estamos com todo esse projeto em mente e eu acredito que o mais breve possível nós já estamos dando mais esse salto, que ali nós temos um espaço reservado para esse crescimento, com muita alegria no nosso coração. A demanda cresce e a igreja precisa crescer junto, ou melhor, a igreja precisa crescer na frente da demanda. Sim. Né? E lá também, lá tem agora também uma livraria que vende livros e Bíblia também, Nós pastor? temos a livraria ali que nasceu da Rota do Oleiro, né? Então hoje nós temos um rico conteúdo de livros. Essa livraria, ela tem como intuito enriquecer o conhecimento espiritual das pessoas, além de livros que vai tratar na área da oração, jejum, caráter, qualidade de vida. Nós temos autores como o pastor Luciano Subirá, pastor José Rodrigues, são homens íntegros, Joyce Meyer,
nós temos ali Cash Luna e muitos outros autores conhecidos e renomados a nível de mundo. Nós temos também produtos de legendários, né? Bonés, camisetas para filhos. E foi lançado agora uma marca, Verte Fé, de camisetas com versículos oversize na malha suedina e fio 20. Top, top, top. Faça uma visita na nossa loja, que está aberta de 8 às 17 horas de segunda a sexta-feira, inclusive nos horários de culto. Amém. Posso deixar uma palavra para os empreendedores? Vamos Vamos lá, lá. Vamos lá. pastor. Tô Nosso tempo ansioso para voou, né? ouvir. Tá ansioso para ouvir? Livro do Patriarca Jó, capítulo 14, versículo 7. Porque há esperança para uma árvore que, se for cortada, brotará novamente, e o galho novo não cessará. Ainda que sua raiz envelheça na terra e o seu tronco morra no chão, ainda assim, através do cheiro das águas, brotará e dará galhos como uma planta nova. A palavra que eu deixo para você, empreendedor, e para vocês dois, é que em Deus há esperança. Por mais que às vezes o cenário que você vive não é favorável, os números que você lê não agrada o seu coração, conforme eu acabei de ler, a árvore, mesmo cortada, arrancada da terra a sua raiz, ao cheiro das águas, ela brota e dá os seus renovos. Sabe quem é essa água? Jesus. Então, empreendedor, não feche a sua empresa, não desanime, não se corrompa, não desespere. Entrega a sua vida para Jesus, porque nele você pode prosperar e tudo vai fluir para a glória de Jesus. Essa é a Amém. palavra Amém. Amém, Tédios amém. e Lohane. Pastor Lélio, que alegria esse nosso bate-papo, né? A gente poderia ficar aqui, ó, horas Horas e e horas. horas. Mas, assim, nós estamos muito honrados com a sua presença, do senhor ter aceitado. E eu queria pedir para o senhor fazer uma oração final para Agora, nós. com alegria. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, Amém. muito mesmo, viu? Em nome de Jesus. Senhor, para a glória do teu nome, eu quero declarar a bênção sobre a vida do Éder, sobre a vida da Lohane e sobre todos que nos assistem. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que esta cidade, assim como a nossa nação brasileira, seja uma nação, uma cidade íntegra de um povo temente ao Senhor, batalhador, honesto, fiel, que haja paz em Patos de Minas, que haja vida em Patos de Minas, que haja alegria nesta cidade e que esta alegria se estenda para a nossa nação e para os confins da terra. E em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo todos que nos assistem e todos que aqui um dia virão para a glória e honra do nome de Jesus. Que assim seja. Amém. 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 Pastor, muito obrigado mesmo. Espero que esse podcast mude, né, realmente ali algum pensamento, alguma dificuldade, te ajude. O podcast, ele é para isso, né? Não só para a glória do Senhor, mas também para que você seja impactado aqui com as pessoas que nós estamos trazendo. Quero agradecer novamente aos nossos patrocinadores, a ABC da Construção, a maior especialista em acabamentos, a Inovar Construtora, a construtora que veio para trazer com propósito e inovação a sua obra, o seu sonho tirado do papel, e a Supera Seguros, a Supera que vai trazer para você o investimento naquilo que você precisa, que é a segurança sua, da sua família e também dos seus colaboradores. Agradeço aqui a todos vocês e que nós nos vemos no próximo capítulo. Fiquem com Deus. Amém.